Às vezes eu me questiono como as coisas mudam e a gente nem repara. Algumas coisas simples que víamos antigamente tiveram seus designs que eram por vezes únicos, substituídos por um design mais minimalista. Ao colocar essas duas fotos lado a lado, percebemos que o contraste entre algo com vida e algo minimalista é simplesmente brutal. A questão aqui pode ser polêmica, pois é um assunto muito conceitual, vai muito do que você acredita e das suas preferências. Mas é fato e muito citado em diversas opiniões aqui que o minimalismo veio para ajudar, para tornar as coisas mais simples e de fácil entendimento. Mas também é fato que o minimalismo tirou a personalidade de muita coisa. E é exatamente sobre esse ponto que vamos falar hoje. O minimalismo surgiu como ideia de tornar as coisas mais organizadas, limpas e visualmente calmas. Porém, essa ideia tomou proporções gigantescas e cada vez mais as marcas foram se adaptando àquilo. Com isso, para muitas pessoas, essa pode ser considerada a era mais sem personalidade da história. Pois antigamente a sensação que muitos tinham, inclusive eu, era que tudo era feito para encantar. Cores, modelos e texturas eram usados para te colocar à frente do que soava como um espaço acolhedor, um espaço único e que você poderia saber de longe do que se tratava. Hoje em dia, o minimalismo ou flat design tomou conta de literalmente tudo. E se você já assistiu a algum outro vídeo desse tema, sabe o quanto as marcas abriram mão de aspectos marcantes só para se encaixar na nova onda da época. O que é normal de se acontecer, tá? Um dos exemplos mais usados e citados em grandes canais como o do JJ e outros criadores que já falaram desse tema é o McDonald's, onde se você, assim como eu, for dos anos 2000 ou antes disso até, não precisaria ir longe para lembrar dos aspectos que marcam, pois a relação das cores, da identidade, mandam muito quando o assunto é memória emocional. Então, quando eu vi os arcos amarelos e a cor vermelha, eu já sabia que estava próximo de um McDonald's. Mas com o minimalismo, vejam só como a maioria estão hoje em dia. Olhando essas imagens, para ser bem sincero, se não fosse a logo e o nome de todo o tamanho, eu não saberia diferenciar um McDonald's de um Burger King, pois ambas aderiram a este novo design. E isso, como eu já disse, é comum, pois a moda passa por mudanças. Só que esse exemplo em específico nos mostra que o quesito identidade está se perdendo cada dia mais. Eu devo dizer também que uma das pautas mais levantadas quando o assunto é criticar o minimalismo são as mudanças que aconteceram no digital, nos sistemas operacionais e na internet. Eu sei que tudo isso surgiu como uma otimização visual, então no quesito tecnologia foi sim algo benéfico em partes. Seria até hipócrita da minha parte dizer o contrário, né? Pois eu mesmo gosto muito da estética lá do Windows 7, de todo aquele otimismo e paz que ele passava. Mas hoje eu uso o Windows 11, sem nem questionar. E é bizarro pensar por este lado, pois eu não me lembro quando o mundo começou a ser lapidado até virar esse menos é mais. Mais curioso ainda é que ninguém percebeu isso acontecendo em tempo real. A gente simplesmente aceitou as mudanças que foram acontecendo ao longo do tempo, pois elas não foram introduzidas de forma brusca. Elas vieram em pequenas camadas, atualizações e mudanças que pareciam naturais demais para gerar resistência. Aos poucos, o visual foi ficando mais limpo, ícones perderam profundidade, sombras ficaram mais sutis e cores mais suaves, tudo caminhando para uma estética mais clean. Se acordava num dia comum, atualizava o sistema e lá estava um novo conjunto de ícones, que era mais simples, mais limpo e mais vazio, mas ninguém reclamava naquela época, porque aquilo era moderno, era bonito e muitas vezes era considerado futuro. A internet, por sua vez, também sofreu alterações mais que consideráveis, pois no começo dos anos 2000 era um caos maravilhoso, pelo menos para mim. Nada tinha minimalismo, talvez por isso tudo passava aquela sensação de ter mais personalidade. Os sites poderiam ser cheios de barras laterais, contadores de visitas, coisas piscando, gifs, cores neon, textura, sombra, brilho, glitter, e ali você poderia fazer como quisesse. E antes que me apareçam as lendas dizendo que você pode fazer um site como queira, saiba que existe uma grande diferença aqui, pois antigamente o menos é mais simplesmente não existia, e para todo mundo aquilo ali era o padrão, poder construir algo com identidade. Hoje em dia, se eu fizer um site desses, haverão pessoas que não vão se interessar, que vão ver aquilo com olhos de não, isso aqui é loucura. Então é aí que tá a grande diferença, cara. Hoje em dia, se uma empresa fizer um site assim, vai limitar drasticamente seu alcance. E exatamente por esse motivo que cada vez mais sites com tanta personalidade assim vão caindo em um limbo profundo.
Dito isso, visando se adaptar, as marcas começaram a abandonar o esquemorfismo, a aparar seus logotipos até sobrarem apenas formas geométricas, e tudo isso parecia apenas uma evolução natural. Só que mais uma vez eu pergunto, evolução natural para quem? O que foi decidido por nós e o que foi decidido por algoritmos, tendências e corporações que entenderam que simplicidade vende, e vende muito, pois você como empresário não precisava mais encantar para vender, cortando todo o trabalho pela metade, fazendo com que essa transição moldasse a percepção de beleza para algumas pessoas. Alguns hoje em dia dizem que ver um ícone cheio de detalhes parece antiquado, pesado e exagerado, afirmando que o mundo precisava sim ter passado por essa lavagem estética, acreditando que limpo é sinônimo de inteligente, que simples é sinônimo de eficiente e que flat é sinônimo de moderno. Só que hoje em dia, amigo, as coisas começaram a tomar um rumo diferente, pois muitas pessoas começaram a perceber isso e questionar sobre. Um dos fatores que, na minha opinião, está fazendo com que algumas grandes marcas tentem resgatar alguns aspectos, como está fazendo a Apple com o Liquid Glass, sendo visualmente inspirado na antiga estética Fruitigraer. E se você gosta de nostalgia, fica aí até o final que agora vamos voltar bastante no tempo. Acho que é impossível ser uma pessoa que vai contra todos ou alguns aspectos do minimalismo e não conhecer o Fruitigraer. E eu preciso abrir espaço para falar sobre ele, pois sempre que vejo algo sobre, me vem uma sensação de uau. Por que nós não seguimos por aqui? Aquele visual que misturava vidro, reflexo, transparência, céu azul, planetas flutuando e gotas de água perfeitas e interfaces que pareciam vivas. Grande parte desse carinho por Fruitigraer claramente vem porque ele é uma estética otimista, expansiva e quase sonhadora. Lá nos anos 2000, Fruitigraer vendia a ideia de que as máquinas e os humanos estavam finalmente em harmonia. Nada de telas agressivas, nada de poucas cores, e ainda assim, tudo era pensado para parecer intuitivo e amigável. E isso conversa muito com o contexto da época, pois lá, o mundo ainda acreditava bastante no futuro. Havia uma sensação genuína de avanço. Internet de escada virando banda larga, celulares ganhando cor, câmeras digitais substituindo filmes e redes sociais surgindo como algo inovador. O design refletia essa esperança e, por isso, estava em literalmente todo lugar. Então, enquanto o minimalismo hoje nos diz que menos é mais, o Fruitigraer diz que da forma certa, detalhes são incríveis. Talvez com esse Liquid Glass as coisas mudem, pois como todos sabemos, sempre que aparece algo novo em uma marca referência como é a Apple, o pessoal adota, e é bem possível que com isso essa tendência ou alguns aspectos voltem algum dia. Pode ser um sonho? Sim, mas sonhar não prejudica ninguém. E eu adoraria ver isso tudo voltando. A falta de minimalismo nos videogames antigamente também é nítida. Lembra do PlayStation 2 com aquele som inicial que parecia abrir tipo um portal quando você ligava o videogame? Lembra dos menus do Nintendo Wii ou das interfaces do Xbox 360? Tudo nos passava a sensação de que era dramático, expressivo e cheio de brilho. Os modelos desses videogames para mim também tinham uma coisa diferenciada. Enquanto hoje temos o Xbox Series X com o topo de linha da marca parecendo literalmente uma caixa, eu sei que o nome é Xbox e tal, mas a gente tinha antigamente esse Xbox 360 com curvas, que inclusive eu tenho um carinho enorme por esse modelo. E ainda lá naquela época, tinha gente que não gostava dele só porque ele era assim. Então imagina só o que eles diriam hoje em dia, pois a grande massa já se acostumou com o minimalismo em diversos cenários da sua vida. Será que até aqui eu consegui te mostrar como estamos sendo constantemente empurrados para novas tendências, sem sequer questionar os lados positivos ou negativos disso tudo? E claro, não cabe a mim falar que o minimalismo deve ser bom ou ruim para você, pois isso vai da preferência de cada um, tanto que alguns podem não se lembrar do que eu vou falar agora. Mas antes tinham celulares da Nokia, acho que era o Lumia, algo assim, que eu nunca fui fã daquela interface, mas ainda assim eu cheguei a presenciar e, mais uma vez, sem nem perceber, eu estava ali usando a moda da época.
Então, não é só sobre gostar de tudo do passado e ficar criticando o novo como se eu fosse o Epaminondas da Casa Monstro que reclama de tudo, mas sim de preferências e de experiências. Tanto que pra você que chegou até aqui, tá? Comenta aí com sinceridade quantas vezes por semana você pensa sobre esse assunto. É um estalo que dá ali na sua mente e você fala, poxa, como que tudo isso aqui mudou? Como que eu deixei de acessar alguns sites que antes eram um colírio para os meus olhos e passei apenas a aceitar tudo que me jogassem desde que fosse prático e fácil de mexer? Então, se é difícil questionar esse ponto para quem sente falta da época em que não havia o minimalismo predominantemente presente, imagina só para aqueles que estão no automático. E a grande culpa de tudo isso é compartilhada entre empresas que buscam eficiência máxima e lucro, tecnologias que passaram a priorizar desempenho e escalabilidade, e um público que se acostumou com o conforto do simples e do previsível. Onde o problema só começou quando essa lógica deixou de servir a clareza e passou a eliminar a identidade. O minimalismo passou a existir para funcionar em qualquer tela e para qualquer pessoa. Nesse processo, abriu mão de expressão e posicionamento, onde a padronização se tornou mais valiosa do que a personalidade, por ser mais segura, mais barata e mais fácil de replicar. Ainda assim, a culpa não é só das marcas, né? Como eu já disse. Porque nós aprendemos a aceitar essa neutralidade. Só que isso tá cansando muitas pessoas. Eu, particularmente, me sinto sempre em um ambiente corporativo. E isso é, por vezes, muito chato e cansativo. E tendo ciência disso tudo, eu desenvolvi para mim que o próximo passo não é abandonar o minimalismo, mas devolvê-lo ao seu lugar original como ferramenta. Não como regra absoluta para a criação de literalmente tudo, permitindo que a essência volte a ocupar o espaço que foi apagado pela neutralidade constante. Agora, me diz aí o que vocês acham desse assunto, principalmente se o minimalismo é bom ou não para vocês. Agradeço até então, se quiser apoiar aí o canal, já deixa seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos, tá? Aqui foi o VX e vejo vocês na próxima.